Bendito seja o nome do Senhor. Ah, Deus é muito bom. Deus é muito bom. É bom estar aqui? Hein? Mesmo quando está muito quente, mesmo quando está muito frio, é sempre bom estarmos juntos, reunidos, louvando ao Senhor, adorando o nome do Senhor. É por isso que eu quero falar sobre esse tema, porque muita gente aprendeu sobre Deus, sobre céu, sobre inferno, de maneira distorcida. A religião muitas vezes ela em vez de lhe aproximar de Deus, porque a palavra religião é religar. O objetivo da religião é ligar, reconectar você com Deus. Esse é o objetivo. Muitas vezes a religião é tomada pelo homem, o homem muitas vezes traz aquilo não que Deus está realmente revelando em sua palavra. Por isso vocês viram na rede social o tema da mensagem de hoje, nem céu, nem inferno. E você vai entender por que nem céu, nem inferno. Porque muitos de nós aprendemos que Jesus veio para nos tirar do inferno e nos levar para o céu. Mas está errado. Jesus não veio para nos tirar do inferno e nos levar para o céu. E eu vou compartilhar essa palavra e Deus vai revelar ao seu coração algumas verdades. Amém? Mudar um pouco a sua forma de pensar. E eu tenho certeza que nesta noite você vai mudar um pouco a sua forma de lidar com Deus. Aleluia. Gênesis 2, 5 a 9 é o texto sagrado que diz assim: quando o Eterno fez o céu e a terra, antes mesmo que nascessem plantas ou arbustos, o Eterno ainda não havia feito chover sobre a terra, e não havia ninguém para cultivar o solo. Toda a terra era irrigada por fontes subterrâneas. O Eterno formou o homem a partir do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ter vida, tornou-se um ser vivo. Então o Eterno plantou um jardim no Éden, do lado leste, e ali pôs o homem que havia acabado de criar. O Eterno fez que nascessem da terra árvores belas e de todo tipo, que forneciam alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, a história é muito conhecida, eu creio que todo mundo já ouviu falar, né? Que na verdade é exatamente isso. Deus fez um jardim, colocou no Éden, criou o homem e a mulher e os colocou nesse jardim do Éden, onde Deus se relacionava com eles. Todas as tardes Deus se apresentava e vinha conversar, relacionar-se com Adão e com Eva, né? Todo mundo já conhece essa história, sabe que o casal quebrou o vínculo, né? Desobedeceu e enfim foram retirados do jardim do Éden. Foi exatamente aí que Deus, o próprio Deus, profetizou acerca do seu próprio filho que viria. Então não foi o homem que profetizou a vinda de Jesus, foi o próprio Deus, o próprio Pai. Jesus veio, a morte não segurou, ele ressuscitou e de filho único passou a ser irmão primogênito de muitos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por isso, amém, queridos? Ou seja, Deus permitiu que através do seu filho, nós, eu e você, nos tornássemos também filhos de Deus
ao lado do nosso irmão primogênito Jesus. Glória a Deus. É uma história já conhecida. A própria carta de João, a primeira carta diz: veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. Depois de entendermos o grande amor de Deus, o que se revela é que o propósito de toda a obra de Jesus Cristo não é e nunca foi tirar você do inferno. Eu vou repetir. Depois de entendermos o grande amor de Deus, o que se revela é que o propósito de toda a obra de Jesus Cristo não foi tirar você do inferno. A ideia também não era garantir a você o céu, um lugar no céu. Também não era. A história do início das coisas explica: o homem não foi criado para ir para o céu. Não foi. Não foi desenhado para ser livre do inferno. Também não. Na verdade, o jardim que a Bíblia fala não era sobre céu e nem inferno. Era sobre o que, pastor? O grande ponto aqui não é céu e nem inferno. O grande ponto aqui é relacionamento. Você vai me dizer assim: mas pastor, eu sempre ouvi diferente. É que talvez, muitas vezes, há pregadores que apelam ao coração das pessoas. Na verdade, há pessoas que vêm para Jesus com medo de irem para o inferno. Há outras pessoas que vêm para Jesus porque querem ir para o céu. A motivação deles virem a Jesus está errada. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele não o fez com o propósito de me tirar do inferno e me conduzir para o céu. Não. Ele fez isso com o propósito de voltar ao plano original. Qual foi o plano original? Relacionamento com o Pai. Por isso que quando Jesus te salva, te liberta, te torna uma nova criatura e pelo poder de Deus lhe torna filho, para que o filho possa voltar a ter relacionamento com o Pai. E isso só acontece pelo sangue. O sangue de Cristo nos propiciou a oportunidade de chegarmos até o Pai, porque só pelo sangue nós temos acesso direto ao Pai. Então o propósito não foi me tirar do inferno e levar para o céu. O propósito foi me reconectar, de me fazer voltar ao jardim, para que eu possa então ter um relacionamento com Deus. E o céu e o inferno são consequências, não são finalidade da obra de Jesus. É resultado, pastor? É resultado, mas não é o propósito principal. Por isso que muita gente até vem para Jesus, até pertence a uma igreja, se batiza, né? Enfim, são pessoas que estão na igreja, mas com o foco errado. Porque essas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus. Há igrejas que têm programação a semana toda, talvez até para que motive as pessoas a estarem na igreja. Mas o foco não é esse. O objetivo não é esse. E aí a gente começa a entender que os crentes precisam voltar ao jardim. O propósito de Jesus foi restaurar o que existia no jardim. O que existia no jardim, irmãos? Todas as tardes.
Todas as tardes, o quê? Diga, relacionamento. Você já conhece algum crente que tira um tempo por dia para se relacionar com Deus? Tipo bate-papo, conversa mesmo. Deus falar com ele e ele falar com Deus. Você conhece gente assim? Você conhece muita gente que crê em Deus. Tem uma igreja, tem uma religião talvez, pertence a uma igreja. Você conhece muita gente que segue direitinho o ritual de uma religião. Conhece muita gente que tem Jesus no coração. São pessoas boas. Mas você conhece poucos que têm um relacionamento de intimidade com Deus. Você entende que isso é a razão do porquê que não tem acontecido tantos milagres na igreja do Senhor? Por que muitos crentes não têm mais experimentado o poder de Deus? Por que muitos crentes desanimam, desfalecem? Por que casamentos se desfazem mesmo sendo cristãos? Por que muitos jovens não conseguem permanecer na igreja? Eles ficam por um tempo, mas o mundo é tão forte que eles não conseguem. Por quê, pastor? Porque eles ainda não entenderam o propósito para o qual Jesus veio, morreu e ressuscitou. Ele veio, morreu e ressuscitou, não foi para você frequentar uma igreja. Não foi para você pertencer a uma igreja. Ele veio, morreu e ressuscitou para salvar você, para que você possa ter relacionamento com o Pai, porque Ele te tornou filho, pelo poder de Deus. Amém? João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Para que através do sangue dele você tenha acesso direto ao Pai. Mas eu não posso ter acesso? Pode. Mas eu sou um pecador, então o sangue dele te purifica do pecado. Eu sei que há muitas pessoas que têm dificuldade de se relacionar com Deus como pai, porque tem como exemplo o seu pai biológico. E muitas vezes o relacionamento com seu pai biológico não foi nada bom. E aí você tem dificuldade de se relacionar com Deus como pai por causa disso. E aí a sua relação com Deus é uma relação de súdito para rei, de servo para patrão, senhor, e não de filho para pai. Você está entendendo? Não se trata de céu e nem de inferno. Se trata de relacionamento. Isso é muito lindo a gente saber disso, porque, por exemplo, amanhã não tem nada na igreja. Amanhã é dia de família, para família, vida e paz. Na segunda-feira a gente não tem nada, nem a secretaria funciona, nada funciona na igreja, porque é dia da família. Aí você faz o que você acha que deve fazer. Na quinta-feira também não temos nada, na sexta-feira também não temos nada. O que podemos fazer nesses dias? O mais importante é o relacionamento com Deus. No jardim, Jesus era nosso Senhor. Depois do pecado, Ele é ainda mais. Ele também é o nosso Salvador. É muito mais. E o plano divino não mudou, irmão. Continua o mesmo desde o início. Em Jesus, Deus deseja ver os homens e as mulheres voltarem ao lugar de onde jamais deveriam sair. Da onde, pastor? Do jardim. Jardim é lugar de relacionamento. Diga, jardim é lugar de relacionamento. Você, veja, jardim que eu estou usando aqui é a figura. Traduza isso por relacionamento. Era o que Deus tinha com Adão e Eva. Nunca mais se esqueça disso, irmão, irmã. Nem céu, nem inferno. Relacionamento. Louvado seja o nome do Senhor. O plano original, é isso que Deus quer. E como pastor, nós podemos voltar ao começo.
Como que eu posso gerar isso e voltar e ter isso na minha vida, na minha caminhada? Sabe, queridos, muitos milagres, maravilhas e sinais de Deus acontecem dentro da casa. E Deus quer fazer isso. Mas as pessoas não podem deixar de ter um relacionamento com Deus. Porque quando você se torna filho de Deus, você passa a ter uma relação com Ele. Como pai. Ele é teu pai. Amém? E Ele quer fazer muitas coisas. E Ele vai fazer. Então, como começar do começo? Primeira coisa, só 3 coisas só. Entenda que o céu, olha aqui para mim, ele está em você. Por isso que eu falei que Jesus não me salvou para me levar para o céu. Jesus me salvou para colocar o céu dentro de mim. Eu subirei para o meu Pai, mas o meu Pai vos enviará o Consolador, o Espírito Santo. A pessoa que fala que Deus está no seu coração e não age como tal, é porque na verdade ela não acredita que Deus está no coração dela. Porque Deus não está dentro de um órgão do seu corpo. Muito embora Ele represente sentimentos, pensamentos, enfim. Mas Deus está dentro de você, na sua vida. Quando você se torna filho de Deus, Ele vem sobre você. Então, o que eu preciso entender é que o céu está em mim. Eu não estou aqui menosprezando o céu não, tá, querido? O que você acha que é mais legal no céu? O que Apocalipse descreve? As ruas de ouro? O mar de cristal? A música que não para? O fato de que no céu não haverá nem lágrimas, nem dor, nem sofrimento? De que lá você terá a árvore da vida? Que de lá você verá os santos nas épocas da igreja? Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Davi, Pedro, Paulo, João. O que é mais legal no céu? Não é nada disso. O que é mais legal no céu? O que me atrai? O que me motiva? É Deus. Porque Deus é o céu. Ele é o céu. O centro do céu é Deus. O motivo do céu é Deus. O céu é como é por causa dele. Aleluia. E não o contrário. Tem muita gente que está vivendo uma vida cristã esperando o céu. O céu já veio. Ele é a razão do céu. Iremos morar no Pai, não no céu. Olha que Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai, o quê? E viveremos, para quem? Para o Pai. E faremos em quem? No céu ou no Pai? No Pai, porque o Pai é o céu. Não existe o céu sem o Pai. Então o mais importante no céu não são as ruas de ouro. Não é a ausência do sofrimento, da dor, mas sim a presença de Deus. Ele, querido, e Ele está dentro de você a partir do momento em que você se torna filho de Deus. Ou seja, o Pai não é apenas aquele que eu adoro, é aquele que faz morada em mim. Deus não é Senhor do céu, Ele é dono do céu. Por isso que Ele é Senhor da nossa vida. Você diz, aquele que se assenta no trono. O trono não é mais importante do que aquele que se assenta nele. Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, na verdade, a frase correta não é que Deus quer levar você ao céu, mas quer colocar o céu em você.
Você entendeu isso? Quem entendeu, levante a mão e diga graças a Deus. Eu estou esperando Jesus me levar para o céu. Você está enganado, o céu já desceu, já está sobre você. Jesus te salvou para isso. Livrar você do inferno não deixa de ser uma verdade. Eu não estou dizendo que isso aqui é errado. Preste bem atenção. O fato de que você, se tornando filho de Deus, irá morar em um lindo lugar, e o Senhor será o seu Deus para sempre, também não é errado pensar assim. Mas tanto livrar você do inferno, ou levar você para um lindo lugar, são consequências, não finalidade, não propósito principal. Mas muita gente pensa assim. Muita gente pensa assim. Muita gente age como se fosse assim. Você entende? E quando você não entende, querido, que o céu está em você, o que acontece? As pessoas desanimam, desfalecem, saem do propósito, casamentos são destruídos, jovens são entregues ao que o mundo oferece, e uma série de outras coisas que acontece no mundo, que o mundo traz. Por quê? Porque o cara está dentro da igreja, mas ele não entende que o céu está dentro dele. Ou muitas vezes ele entende que o céu está aqui quando tem um cultão igual a esse, gostoso, maravilhoso, em que a gente fica maravilhado, amém, irmãos? Amém? E você percebe que quando você não entende que o céu está dentro de você, muitas vezes você vem num culto e você fica ali como se Deus não estivesse ali. Isso é assustador, porque as pessoas... se você vem num culto é porque você sabe que Deus está aqui. Você não vem num culto para satisfazer fulano, para olhar. Não, você não veio aqui. Não, você não fez isso. Você está aqui porque você sabe que Deus está aqui. Porque se você não tivesse certeza que Deus está aqui nesse lugar, enquanto aqui estamos reunidos em nome dEle, você não estaria aqui. Não é por causa de mim. Não é por causa do seu esposo ou sua esposa. Não é porque se você não estiver aqui, você vai para o inferno. Se eu não estiver lá, eu não vou para o céu. Muitas vezes você está dentro e não vai para o céu. Muitas vezes você está fora e também não vai para o céu. O fato não é estar dentro ou fora. O fato é entender que o que veio do céu está dentro de você. Isso faz toda a diferença. Quando você serve, quando você louva, quando você adora, quando você é fiel, quando você se entrega, quando você renuncia. Amanhã no seu trabalho, na sua casa, você que é chefe de família, você que tem vivido uma vida matrimonial ou familiar difícil, você que é filho e tem encontrado dificuldade com seus pais. Você vai percebendo essas coisas. A coisa que mais me realiza e me sustenta é esse relacionamento que eu tenho com o Pai. Você está entendendo isso? Entender que Deus está em você. Que o céu está em você. Louvado seja Deus. Segunda coisa, entender que tudo sempre foi sobre Ele. A Bíblia diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo sempre foi sobre Ele, nada sobre mim ou sobre você. Cristo morreu por causa de mim. Não, Cristo morreu para cumprir o propósito do Pai. Nada é sobre mim, tudo é sobre Ele. Por isso não podemos idolatrar os homens, nem as mulheres. Não podemos fazer deles a nossa motivação de vida. Porque nada é sobre eles.
Nada é sobre Moisés, nada é sobre Abraão, nada é sobre Paulo, nada é sobre João, nada é sobre Billy Graham. Tudo é sobre Ele. Ele é o autor, nós cantamos aqui, Ele é o consumador. Os nossos olhos estão nele, não pode estar nas pessoas e nem em mim mesmo. Porque tudo é sobre Ele, é por Ele, por meio dEle são todas as coisas. E nós vivemos num século marcado em que o homem se tornou o centro. Tudo é por causa do homem, pelo homem. Não. Nós temos que entender que tudo é por causa dele. Tudo, pastor, tudo. Sempre foi sobre ele. Nunca foi sobre as pessoas. Nunca foi. Nunca foi sobre o Marco Aurélio, o João, aquele que é melhor, aquele que aparece na televisão, aquele que aparece nas redes sociais, aquele que tem não sei quantos mil seguidores ou milhões de seguidores. Nada é sobre eles, irmãos. Tudo é sobre Jesus. Ele é o centro. Você está entendendo? Amém? Amém? Nada é sobre os seus filhos, nada é sobre o seu cônjuge, nada é sobre o seu namorado, nada é sobre o seu emprego, nada é sobre sua profissão. Tudo é sobre Ele, porque por Ele, por meio dEle, sabe, são todas as coisas. E quando nós entendemos isso, as coisas se tornam mais fáceis. Porque Ele que conduz o meu casamento, Ele que conduz a minha vida profissional, Ele que conduz a minha vida sentimental, é Ele que conduz a minha vida familiar, é Ele, por Ele e por meio dEle, é que as coisas existem, é que a libertação vem, que a cura vem, que o milagre vem, que a restauração vem, que a salvação vem, que o perdão existe, que a purificação existe. Então tudo é por Ele. Nosso Deus. Está tremendo aqui, hein? O troço está bom. Tem uma palavra de Jó, que Jó diz assim: na minha carne verei Deus. Eu fiquei pensando, na minha carne eu verei Deus? Por que ele não disse, na minha carne eu verei os anjos? Verei as ruas de ouro. Estarei num lindo lugar. Por que ele disse, na minha carne eu verei Deus? Eu quero é Deus. Eu me lembro de uma música que a igreja cantava. Acho que o Jonatas vai lembrar. Eu quero é Deus, eu quero é Deus. Não é que é a música? Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Deus, Deus, Deus. Eu quero é Deus. E assim vai, né? Aleluia, glória a Deus. Eu não sou igual ao pastor Marco Júnior, que tem esse outro talento, né? Ele prega e canta, mas o filho sempre vai além do pai. Glória a Deus, né? Porque o discípulo, o desejo do discipulador é que ele vá mais. O pai deseja que o filho vá mais. Olha, aqui. Jesus disse assim para os seus discípulos: vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Aplauda mesmo, para Ele. Ele é demais. O cara é demais, irmão. Ele é demais. Por isso, querido, você tem que entender que tudo sempre foi sobre Ele. Há uma canção escrita há muito tempo que os anjos não podem cantar. Qual é a canção? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. No livro de Cântares, capítulo 6, versículo 3, escrito por Salomão: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso se trata de relacionamento.
Você entende isso, irmão? Quem entende isso? Sabe, se relacionar com Deus, se relacionar com o seu amado. Você está entendendo, irmão? Está entendendo, meu amigo? Isso é relacionamento. Nós não levamos a palavra das pessoas para encher a igreja, para ela trocar de religião. Igual alguns dizem, não, eu não vou trocar minha religião, porque a minha religião, meus pais é assim, meus avós, e nós... Não é nada disso. Não se trata de religião, se troca de religião. Se trata de relacionamento. Se trata de uma nova vida. Por que os anjos não podem cantar, pastor? Porque eles não foram feitos um com Cristo. A noiva de Cristo é a igreja de Cristo. Por isso a noiva canta, o meu amado é meu, eu sou do meu amado. Nós somos a igreja redimida, a igreja lavada, a igreja comprada. A igreja comprada. Ei, glória a Deus, aleluia. Amém. Cristo não veio apenas morrer por você, querido. Pelo contrário. Porque a obra do Filho não termina na morte, mas sim na vida. Ressurreição. Cristo morreu a morte que eu merecia. E Cristo ressuscitou a vida que eu não merecia. A morte que eu merecia, Ele morreu. E a vida que eu não merecia, Ele me deu. É tudo sobre Ele. Você já pensou a coisa? Quando você começa a ler a Bíblia, você vê que Gênesis fala sobre Ele, Êxodo fala sobre Ele, Números fala sobre Ele, Levítico fala sobre Ele, Deuteronômio fala sobre Ele, todos falam sobre Ele, os reis falam sobre Ele, os profetas falam sobre Ele, tudo fala sobre Ele. É tudo sobre Ele. Não tem nada sobre mim, sobre você. É tudo sobre Ele, para Ele são todas as coisas. E eu vou terminar. Por isso que nem céu nem inferno. É Cristo, relacionamento. Terceira coisa, para eu voltar ao começo lá, é sendo um com Ele, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor nos enviou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o plano do início, tudo volta lá no início. Eu neles e eles em mim. Se você permanecer em mim, a minha palavra permanecer em vós, então sereis meus discípulos. Aleluia. Ei, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ser um com Ele é permanecer nele. Cristo fez tudo para que nós pudéssemos voltar ao jardim, a viver uma vida abundante, como Ele próprio diz. Custou sangue devolver, querido, o acesso à unidade. Custou sangue, um alto preço que Cristo pagou para que eu e você pudéssemos reconectar e termos acesso direto ao Pai. Qualquer um pode ter acesso direto ao Pai. As pessoas dizem assim, mas o pastor tem mais poder, mas o irmão tem... Não, ninguém tem mais poder. Todo mundo, assim como eu tenho acesso ao Pai, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, foi pago esse preço, você também tem acesso direto ao Pai. Então, não é sobre o céu, não é sobre o inferno, querido, é sobre relacionamento. Ou as pessoas oram, jejuam, clamam para ouvir se Deus os chamou para ser cantores, pastores, evangelistas, profetas, mestres, tesoureiros, dançarinos, líderes de alguma coisa. Só fica assim. Se Deus criou o homem para pregar, então Deus criou Adão para cair. É, pastor, se nós formos por esse prisma, por esse pensamento, a pregação só se fez necessária em razão da queda?
O fato é que é impossível ter sido essa a ideia de Deus. O homem foi criado antes de ter acontecido a queda. Não era necessário pregar para o homem. Não era necessário. Você está entendendo, irmão? Amém? Não era necessário. Por isso que é difícil você pregar o evangelho para uma pessoa que já teve um encontro com Cristo, que já veio, já pertenceu, já participou, já experimentou. Eu vou pregar o que para ela? Mas ele está afastado. Está afastado de quem? De Deus. Ele não se relaciona mais com... Mas ele diz que continua crendo em Deus. Ele lê a Bíblia, pastor. Ele fala com Deus. Ele está afastado. Ele só não quer ter compromisso com a igreja. E quem é a igreja? É a noiva de Cristo. Então ele continua lendo a Bíblia igual um fariseu lê. Ele continua orando e batendo no peito igual um fariseu ora. Ele é um bom religioso, mas ele ainda não entendeu a revelação. Você está entendendo isso, irmão? Amém? Desse jeito. São crentes. Você já pode ter participado da igreja, ser líder dentro de uma igreja, participar do encontro com Deus, ministrar no encontro com Deus, dizer que já teve um encontro com Deus. E por que as pessoas não permanecem, pastor? Porque elas não entenderam o propósito da cruz e da ressurreição. Porque se você não tem relacionamento com Deus, você não se sustenta. Nem pregando, nem liderando, nem estando numa igreja, sabe? Nem pertencendo a uma igreja local. Você não se sustenta, daí a pouco você está fora dela. Está fora da comunhão. Quando você é um com Ele, é diferente. Assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam um conosco, aleluia. E eles permanecem juntos, louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Isso me leva a crer que Deus não criou o homem para ser pregador. Isso me leva a entender que Cristo me salvou, salvou o Marco Aurélio, sabe? Não foi para ser pastor, para ser pregador. Embora isso me honre muito, eu me sinto privilegiado. Mas Deus não me salvou, não salvou você para ser diácono. Deus não te salvou para você ser líder de nada. Deus não te salvou para você ser cantor, para você ser instrumentista. Deus não te salvou para fazer alguma coisa. Deus te salvou para ter relacionamento com você. E o fazer, pastor, quem faz é Ele, querido. Não é eu nem você. E o que Ele espera de mim, pastor? Que você tenha relacionamento com Ele. E aí quando você tem intimidade com Ele, Ele começa a te usar. Ele começa a fazer o que Ele quer fazer, louvado seja o nome do Senhor. A satisfação está nisso. E aí você começa a ver Deus operando, é milagre aqui, é milagre ali, sabe, é muita coisa acontecendo. Aleluia! Você está entendendo isso, irmão? Amém? Não se trata de céu e nem de inferno, se trata de intimidade. Se trata de relacionamento. O que um pai mais quer com um filho não é que ele faça alguma coisa, é que ele tenha relacionamento com o pai. O que o pai mais ama é o relacionamento com o filho. Por isso que filho nunca deixa de ser filho. Amém? Filho é filho. Casou, mas continua sendo filho. Ser filho, é isso que o pai quer.
E muita gente tem dificuldade porque olha para a figura do pai biológico e não consegue enxergar algumas coisas que feriram você. Mas pense, querido, que antes que o seu pai fosse seu pai biológico, Deus já havia concebido você antes que você estivesse no ventre da sua mãe. Você tem um pai. Se relacione com ele. Quando Deus me salvou, não se tratava de ministério. Se tratava de relacionamento. Eu nunca me preocupei o que Deus queria da minha vida. Eu sempre me preocupei em me relacionar com Deus, em ter intimidade com Deus. E na medida que você tem intimidade com Deus, Ele vai se revelando. O Pai vai revelando ao Filho as coisas, passo a passo, etapa por etapa, vai revelando. Ah, que coisa linda. Você está entendendo, irmão? O que você não pode ser agora não significa que o Pai não tem separado para você amanhã. É que o Pai está dizendo para você, ainda não é a hora, não é o tempo. Quando a gente não se relaciona, não tem relacionamento, intimidade com Deus, com o Pai, muita coisa a gente não consegue entender por que está acontecendo isso na minha casa, na minha família, no meu casamento, na minha vida sentimental, na minha vida. Eu não estou entendendo, pastor. Você não está entendendo por quê, meu querido? Você precisa ter mais intimidade. Porque só quem tem mais intimidade é quem revela as coisas que estão no coração. Pegou aí? Pegou? Quem pegou, diga graças a Deus. Ai, Jesus, está lindo demais, está bom demais. Mas é isso que eu quero falar para você. Não se trata de céu, não se trata de inferno. Se trata de relacionamento. É isso que você precisa entender como uma pessoa que quer Cristo, que entregou sua vida a Jesus, que quer, sabe, viver esse Cristo na sua vida. E talvez eu entenda que hoje é um ótimo dia para você voltar ao jardim, se você está fora desse jardim. Tem muita gente que fica ansioso. Jesus, eu já voltei, eu estou no teu caminho, e agora fala qual é a agenda que o Senhor tem para mim. Deus não está preocupado em o que você tem que fazer, Ele está preocupado em o que você tem que ser. Você é filho, você é filha. Amém? Amém? Um pai não está preocupado se o filho vai ter diploma ou se não vai ter. Ele não está preocupado. Ele está preocupado o que o filho é. E não o que o filho tem. Pense nisso. Pense muito nisso. Não se trata de você, se trata dele.